Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma expressão usada por Jesus para indicar a abundância do perdão dispensado pelos seus seguidores a quem os ofende. O texto onde se vê essa expressão está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse ensino é muito importante porque a disposição ao perdão é algo que deve ser uma característica dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Cristo. Assim como nós fomos alvos do perdão extraordinário de Deus, nós devemos também perdoar aqueles que nos têm ofendido, que têm pecado contra nós. Quando é que Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7? Bem, ele utilizou essa expressão como parte da resposta a uma pergunta do apóstolo Pedro. Era um contexto em que, na verdade, eles estavam sondando do mestre qual deveria ser a atitude deles em relação a um irmão culpado. E Pedro então pergunta, em relação a um texto que está em Mateus capítulo 18, de 15 a 20, pergunta: Senhor, até quantas vezes nós vamos perdoar a quem tem nos ofendido, a quem tem pecado contra nós? E parece que Pedro já havia entendido, em função desse texto anterior, que o perdão era uma parte fundamental no processo de disciplina. A disciplina que envolvia a repreensão também envolvia o perdão para que houvesse a restauração da comunhão com o faltoso. Pedro sabia que deveria buscar a reconciliação perdoando o irmão que por acaso houvesse pecado contra ele. Diante dessa questão, Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? É interessante que Jesus responde isso também de uma maneira lógica, de uma maneira matemática. Ele usou as seguintes palavras: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois disso, Jesus exemplificou essa questão trazendo a parábola do credor incompassivo. E essa parábola fala justamente de misericórdia e perdão. Retrata uma situação em que um súdito devia uma quantia enorme ao rei, e por não haver pago, a sua esposa e seus filhos seriam vendidos para pagar a dívida. E esse súdito suplicou perdão ao rei, e ele foi perdoado. O rei usou de misericórdia. No entanto, esse mesmo súdito que havia sido perdoado pelo rei, tinha alguém que o devia também, uma quantia muito menor, e ele foi implacável na cobrança da dívida, e com isso, ele foi também sentenciado por não agir com perdão e misericórdia. Nós fazemos exatamente isso. Queremos sempre ser perdoados pelo Senhor, mas nós não perdoamos na mesma lógica de Cristo. Qual é o significado de perdoar 70 vezes 7? O apóstolo Pedro tinha percebido na prática a importância do perdão. No entanto, ele queria saber quantas vezes essa atitude de perdoar deveria ser manifestada pelos discípulos de Jesus. Mas, aparentemente, Pedro ainda não havia entendido a questão essencial acerca do perdão. Parece que Pedro enxergava o perdão de uma forma quantitativa e não qualitativa. Ele perguntou a Jesus como se fosse uma questão a ser mensurada. Perdão é algo que não pode ser contabilizado, mensurado. Não é uma questão contábil. Talvez ele até pensasse que por propor perdoar 7 vezes,
seria elogiado por Jesus. Talvez ele entendesse que Jesus visse isso como uma maneira muito elogiável, muito generosa da parte de Pedro. William Hendrickson diz que a pergunta de Pedro soava como se o espírito de perdão fosse uma mercadoria que pudesse ser pesada, contada ou medida. Como se o ato de perdoar pudesse ser parcelado pouco a pouco até atingir um limite definido. Se esse limite fosse atingido, então a distribuição do perdão deveria cessar. Mas a resposta de Jesus, de uma forma definitiva, acabou com esse tipo de pensamento. Ele até respondeu a pergunta de Pedro de uma forma lógica, usando a mesma lógica quantitativa, mas fez isso de modo que ficasse clara a qualidade abundante e incontável do perdão. É exatamente disso que se trata a expressão 70 vezes 7. Pedro havia proposto um limite a perdoar de 7 vezes. Jesus pegou 7, multiplicou por 10 e multiplicou por 7. É claro que Jesus não está trazendo aí uma questão cartesiana, matemática. Jesus está querendo dizer que o resultado desse cálculo simples não estava limitado a 490. Ao contrário, o objetivo de Jesus era mostrar que o verdadeiro perdão jamais poderá ser contabilizado. William Hendrickson complementa esse pensamento dizendo que Jesus expressou 70 vezes 7 para mostrar que o verdadeiro espírito do perdão genuíno não conhece limites, não conhece fronteiras. Da mesma forma como o amor é um estado de vida, o perdão é um estado do coração. O coração que perdoa é um coração que está em completa sintonia com a visão de Jesus acerca do perdão. Algo que está além do limite, algo que está além da contabilização, algo que está além de uma contagem matemática. E já que é um estado do coração, não é uma questão contábil, é algo que não é matéria de cálculo. Então, quando Jesus diz que a questão não é perdoar 7 vezes, ou 70 vezes 7, ele está querendo dizer claramente a todos os seus discípulos, ele está querendo dizer a cada um de nós, os seus seguidores, que a questão do perdão é algo que deve acontecer sempre, sem cessar. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, mas esse ensino de Jesus vem também trazer a expressão sem cessar em relação ao perdão. Nós precisamos demonstrar uma atitude compassiva, uma atitude de perdão, quantas vezes forem necessárias. E aqui cabe uma reflexão. Temos cumprido essa ordem de Jesus, essa orientação, esse ensino de Jesus? Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem: ah, eu era bobo, eu perdoava sempre, eu cansei de perdoar. Quem cansa de perdoar está descumprindo o ensino de Jesus. Nós precisamos perdoar sempre. Tolo é aquele que acha que ficou mais esperto ou que aprendeu a viver quando cessou de perdoar. Tolo é aquele que não se mira no ensino de Jesus, um ensino claro de que não é uma questão contábil, mas é uma questão de colocar o coração sempre à disposição do perdão. Crente que perdoa sempre é crente que encontra o favor do Senhor. Crente que perdoa sempre é aquele que restaura a comunhão, a reconciliação com seu próximo, entendendo que essa foi a diretriz de Cristo ministrada a Pedro e é ministrada também a cada um de nós. Que possamos fazer como Pedro, mas encontrarmos em Jesus a verdadeira resposta. Não perdoe 7 vezes, não perdoe 70 vezes 7, mas perdoe sempre, em nome do Senhor Jesus.